Paz, meus queridos e amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo reine sempre em nossas vidas. Mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra. E hoje eu quero falar sobre a exortação que Paulo deu a Timóteo. Ele fala que devemos ser fiéis, idôneos e constantes. Como assim? Você vai entender quando eu for explicar esta mensagem. Mas antes de continuar, não se esqueça de dar o like e compartilhar este vídeo. Você está possibilitando a outras pessoas também conhecerem mais um pouco da palavra e também estará evangelizando através desse vídeo. Olha, você está assistindo esse vídeo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, aperte o sininho. Você vai ser notificada toda vez que eu colocar um vídeo novo. Não se esqueça de colocar o comentário se está sendo esclarecedor, se está sendo relevante. Isso também é importante. Vamos à palavra? Pois bem, esta palavra está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Eu vou ler alguns versículos devido ao nosso tempo. Vamos à palavra? Exortação à constância. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, idôneos, para que também ensine a outros. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado em Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O atleta não é coroado se não cumprir e não estiver de acordo às regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que eu digo e o Senhor te dê entendimento de tudo. Vamos procurar entender do que Paulo está falando aqui? Olha só. Primeiro vamos entender quando Paulo diz assim, ó, exortação à constância. Ou seja, exortação à conservação, a continuar, a perseverança. Isso é constância, é estar sempre de acordo com aquilo que aprendeu. E quando ele fala que devemos ser fortificados pela graça que é em Cristo, é buscar essa bênção de Deus, essa graça que é em Deus, para que possamos ser realmente fiéis e idôneos. E quando ele diz para o Timóteo, olha só, ensina ou dá testemunho, ou confia a palavra de Deus a homens fiéis e idôneos. Ou seja, fiéis, aqueles que realmente estão de acordo, que são estáveis, permanentes na palavra. Aquelas pessoas certas, decisivas, competentes. Isso Paulo está dizendo. Confia a essas pessoas a palavra de Deus, para que elas possam ensinar da maneira correta a outras pessoas. E logo depois ele faz 3 comparações. Primeiro ele fala do soldado, ele começa no versículo 3 aqui, dizendo, tu, pois, que sofre aflições como soldado de Cristo. E daí ele entra com a comparação. Com o que ele quer falar? Ele diz, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. O que é que ele quer dizer com isso? Olha só, quando você aceita a Cristo, você está se alistando como soldado de Cristo. E como soldado, o soldado não vai deixar a sua luta para ir beber com amigos. Ah, depois eu vou. Eu sei que eu tenho que cumprir as regras. Eu sou um homem que vou trabalhar. Não. Ele continua na vigilância. O bom soldado, ele não sai do seu posto para agradar a ninguém. Ele não vai se envolver com nada que seja contrário para aquilo que ele foi alistado. E isso ele faz para agradar aquele quem alistou. Que neste caso é quem? O Senhor Jesus. Logo depois ele faz uma outra comparação. Ele diz assim, ó, o atleta só será coroado se ele cumprir com as regras. Você já viu algum atleta, seja ele de natação, seja ele de corrida, seja qual for, futebol,
eles têm que cumprir a regra daquilo que está estabelecido dentro daquela modalidade. Se é natação, ele não vai pegar uma lancha para chegar primeiro. Se é corrida, ele não vai montar numa moto ou numa bicicleta para ultrapassar os outros. Ele tem que seguir as regras que é estabelecida por cada modalidade. Então, quais são a modalidade que o Senhor Jesus nos ensina? Ele, quando diz aqui, se alguém também é atleta, não vai ser coroado se não agir legalmente, né? Se não cumprir as regras. Para nós sermos coroados, temos que cumprir a regra, que é levar a palavra de Deus, que é estabelecer, ser constante, ser fiéis à palavra de Deus e ler, conhecer a palavra de Deus. Se você conhece, você não vai fugir às regras. Na palavra de Deus, olha só, no versículo 15, eu vou pular aqui para você entender, fala assim, olha, procure se apresentar a Deus aprovado como obreiros do que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. As pessoas às vezes fogem e cometem erros porque não conhecem a palavra de Deus. E muitas vezes ela se deixa guiar por pessoas que não são idôneas nem fiéis à palavra de Deus, que prega aquilo que eles acham. A palavra de Deus é fiel. Nós temos que se guiar pela palavra de Deus. Aqueles que pregam de maneira idôneas e fiéis à palavra de Deus. E depois ele continua fazendo outra comparação. No 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. O que ele quer falar aqui? Olha só, um lavrador, ele pode ter uma lavoura imensa, mas certamente ele vai se alimentar daquilo que ele cultiva. Ele não vai simplesmente pegar tudo e vender para outras pessoas. Ele vai se alimentar daquilo. Nós, como cristãos, temos que nos alimentar daquilo que levamos, a palavra de Deus. Temos que nos alimentar daquilo que estamos realmente plantando. Se eu planto, eu tenho que me alimentar da maneira correta, que é a palavra de Deus. Eu não posso plantar uva ou cenoura e querer caju, manga. Gente, nós temos que ser fiéis àquilo que nós levamos a outras pessoas. Temos que ser fiel àquilo que nós acreditamos e pregamos para outras pessoas. Não precisamos pregar uma coisa e viver outra. Não, a palavra de Deus diz que nós só vamos ser coroados se seguirmos a regra que está estabelecida na palavra de Deus. Olha só, e logo depois ele nos ensina como entender isso. Ele diz, considera o que digo e o Senhor te dê entendimento da palavra. É o Senhor que vai nos dar entendimento da palavra. Se você não lê, não busca a palavra de Deus, você vai engolir qualquer coisa. Você vai se deixar levar por qualquer situação. Meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Não está escrito isso? Por falta de entendimento? Então, vamos ler a palavra de Deus. No versículo, para findar, no versículo 12 e 13, ele diz assim, se sofrermos, também com ele reinaremos, e se negarmos, também a ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Como ele não pode negar a si mesmo? Se nós estamos fazendo aquilo que ele nos ensina, se nós estamos sendo tudo que Paulo pediu para sermos, fiéis, idôneo e constante, fiéis na palavra, ter certeza, confiar naquilo que fazemos, ser correto, decisivo, sermos constante, persistente, isso nos levará àquilo, a coroa que o Senhor nos prometeu. Só um pode ser assim? Só alguns? Não. Se você quer ser constante, é ler a palavra, é buscar de Cristo, é confiar, é fazer aquilo que a Bíblia nos ordena, é levar com fidelidade
com constância, sendo idôneo à palavra de Deus. E certamente, como diz a palavra, se com ele sofremos, com ele também vamos reinar. Porque ninguém diga que é cristão que não passa por lutas. Passamos sim, mas se Cristo promete que com ele reinaremos, eu tenho certeza disso. Um beijo no seu coração e até a próxima.